passo a passo. Eu sempre disse que para todas as coisas tem a maneira certa e a maneira errada de fazê-las. Todas as coisas que vamos fazer têm uma ordem. Não podemos, como diz o ditado, passar a carroça na frente dos burros. Todo o processo tem um caminho a trilhar. Nunca que o processo começa pelo julgamento, mas primeiro tem que ouvir as partes, as testemunhas, ver o que a lei diz a respeito, para só depois o juiz julgar a causa. Quando vamos construir uma casa, não podemos começar pelo telhado, mas sim pelo alicerce. Depois levantar as paredes, concretar as colunas, as vigas, deixar secar, bater a laje, para só depois pôr o telhado e, por fim, o acabamento. Eu sempre disse que todas as coisas que começam errado, sempre acabam errado. Tem casal que já começa pelo filho, depois que vão se conhecer, formar uma estrutura para se casar. Não conheço um casamento que acabou bem assim. A relação que as nossas consciências têm com Deus também passa por este mesmo processo. Primeiro, elas devem conhecer a Deus, se inteirar dele, conhecer o propósito da vida, ver primeiro se elas querem de verdade a vida eterna ou não, para só depois coabitarem com Deus e inseminarem o seu espírito nelas, gestá-lo até a estatura completa de Cristo, que é o ser espiritual, e por fim, nascer no plano do céu pelo Espírito. É a própria consciência que deve buscar e se inteirar do Espírito de Deus. Não tem como outro nascer por você ou morrer por você, ou passar pelo caminho da vida por você. A morte de outra pessoa não expia os teus pecados, mas sim a morte de si mesmo, como Paulo disse. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Dizer que outro já morreu no seu lugar é engano do diabo, pois se fosse assim, todo mundo se salvaria pela morte de um só homem. Mas isto é mentira, não existe. Nós devemos mortificar o nosso corpo carnal de dentro das nossas consciências e vivificar o Espírito de Deus. Devemos deixar de andar pela carne e passarmos a andar pelo Espírito, como Paulo disse, que a lei de Deus se cumpre em nossas consciências que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Primeiro devemos entender o propósito de Deus passo a passo, conhecer as 3 etapas, a de espermatozoide, a de ser humano e a de ser espiritual, e andar neste caminho que sairemos na vida eterna do Espírito.